Tem diversas maneiras de a gente abordar esse tema, né? Como é que a gente vai buscar melhoria de saúde mental? Pelo OMS, a gente tem 3 maneiras: prevenção, promoção de saúde mental e aumento da disponibilidade de atendimento. A psicoeducação que a gente está fazendo aqui, ela vai muito na promoção de saúde. Eu sempre coloco, como que a gente vai buscar ajuda para um transtorno depressivo do humor se eu não sei como são os sintomas? Como assim, Turé? Me dá um exemplo? Claro. Quando eu pergunto, às vezes estou num debate, às vezes numa palestra e tem uma plateia, eu falo assim, como é que você imagina um paciente com quadro depressivo? Então, é uma pergunta que eu faço. Geralmente, que resposta que eu tenho, né, numa média? Paciente deprimido, para mim, é aquele que está no quarto, chorando, sem tomar banho, né, sem se alimentar. Existe, pastor? Claro que existe. São casos graves. Mas isso é a minoria. A maioria está aqui hoje escutando, está aqui na mesa. Por quê? A maioria, ela não sabe que tem ou não busca ajuda por preconceito. E qual que é a via final de um quadro depressivo? Infelizmente, é o suicídio. Os estudos mostram que mais de 90% das pessoas, na hora do ato fatal, estavam com uma patologia da psiquiatria, não necessariamente só depressão. E em torno de 70% não estavam em tratamento na hora desse ato fatal. Ou seja, mortes que poderiam ter sido prevenidas. Eu, como psiquiatra, a maior dor que eu tenho filho, o Henrique, de 6 anos, a maior dor que eu tenho é quando chega um pai e uma mãe que infelizmente perdeu um filho em relação ao suicídio. Porque o suicídio, ele traz, infelizmente, uma complicação, é a única patologia da medicina que traz essa complicação, que chama sobrevivente ao suicídio. Sobrevivente ao suicídio não é a pessoa que tentou e não teve o ato fatal. É o que ficou com a culpa, apesar de não ser culpa, porque é uma doença multifatorial. Então, a minha luta, né, a nossa luta é justamente para falar assim, o que a gente pode fazer para evitar que essa mãe, esse pai chegue lá no meu consultório e eu receba essa dor comigo? É o que nós estamos tentando fazer aqui. Por exemplo, voltando para o fictício paciente, né, que as pessoas imaginam. Ouvintes, a gente tem 2 critérios maiores em relação a um quadro depressivo. E, culturalmente, a gente imagina que a tristeza seja o principal. Né? Então, você chega para o seu filho hoje de 15, 16 anos, você ouvinte que está escutando a gente agora, aí você vai perguntar, filho, eu estou achando você meio quieto. Você está se sentindo triste? Porque, para mim, depressão, né, quem está triste, está chorando. Não, mãe, eu não estou me sentindo triste. Aí a mãe e o pai, opa, então eu estou aliviado, porque ele não tem depressão. Faltou a segunda pergunta. Filho, você tem perdido o prazer de estar com seus amigos, de ir lá no Maracanã? Você tem ficado meio desinteressado pelas coisas que te davam prazer? Poxa, mas isso aí tem acontecido sim. Qual o nome disso, pessoal? Anedonia. Diminuição do prazer nas atividades que me davam prazer. Principalmente nos jovens e principalmente nos idosos, esse é o sintoma que vem até na frente do quadro de tristeza. Então você não vê seu filho, o seu sobrinho chorando, você fica, entre aspas, aliviado por ele não ter depressão. Mas faltou essa segunda pergunta. Mas se ninguém fala como é que você vai perguntar? É o nosso papel. Outro exemplo. Temos subtipos, né, doutora, de depressão. Subtipo, pós-parto. Aquela mulher que após 4 semanas do nascimento do bebê começa a apresentar os sintomas. Temos uma depressão, pastor, chamada atípica. Cursa com excesso de sono e excesso de apetite como características principais. E qual é a mais comum que a gente tem na prática? Depressão do subtipo ansiosa, que mistura os sintomas do quadro de humor com os quadros de ansiedade. Pastor, uma pessoa que está ansiosa, ela está lentificada, prostrada, ela está inquieta, agitada? Está inquieta, agitada. Então é mais comum um quadro depressivo, a pessoa está lentificada, prostrada, como se imagina culturalmente? Ou é mais comum você ver um quadro depressivo da pessoa inquieta, agitada? Inquieta, agitada. Então se você não tem esse conhecimento, você vai olhar para o seu filho inquieto, agitado, depressão esse menino não tem. Porque para mim depressão é quem está no quarto. Pronto, escapou aí a gente buscar no início o tratamento.